Oi, gente. Júlio, Júlio, você não vai acreditar. Júlio e galera, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer. Oi, Júlio, você oi. não vai acreditar, Júlio. O quê? Finalizei nossa live, e aí aqui do lado da minha casa tem uma igreja. E aí, como a gente estava falando, eu não estava ouvindo. Quando terminou a live, a música estava no momento do culto. A música agora parou. Adivinhe que música era, gente? Qual é a música? Valendo o sorteio de. Gente, é uma música que podia ser a trilha sonora da nossa live. Vou recitar os versos para vocês. Nossa Senhora, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Gente, Júlio é a trilha sonora da nossa live. E Câncer Nossa Senhora Caprica, é a grande né? mãe, né? Sim, mas ao mesmo tempo, esse lugar, todos os planetas ali na casa 9, o quanto as nossas escolhas muitas vezes são regidas nesse lugar, que mantém a gente na vítima, por preceitos e crenças religiosas, né? Verdade, De que verdade. esse mestre dessa lua cheia do Guru Purnima, esse mestre, esse salvador, esse avatar, esse alguém que vai vir de fora aí cuidar do meu coração, cuidar da minha vida, cuidar do meu destino e cuidar do meu caminho e cuidar de mim, quer dizer, e eu? E eu nessa história? Como que eu cuido de tudo isso? Que aí eu me mantenho na vítima. Ao mesmo tempo, eu não sou o único responsável exclusivo por esses cuidados. Então, caminho do meio entre tem algo maior que rege e cuida do meu coração, da minha alma, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, de mim, mas eu tenho a minha responsa também, que é muito o que a gente estava falando antes, né? Sim, De sim. livre-arbítrio e destino. Muito obrigada, vizinhas, Universo, as universo. sincronicidades da vida, bem isso mesmo, né? O quanto a gente, eu acho que faz parte ali muito dessa da essência humana também, né? Ou se conectar com o todo, né? Ou encontrar um caminho. E religião é muito para isso, né? Serve muito para isso. Tem as pessoas, né, que não são de religião, né? Não acreditam, enfim, nisso e tudo mais. E ok, respeito, né? Tudo. Mas certamente elas buscam um caminho, elas buscam construir ali alguma coisa para si. Né? Acho que quem se apoia em religião está ali vendo nesse dogma uma força para realizar isso, né? Para seguir esse caminho, né? Olha, Júlio, desculpa te interromper a sua linha de raciocínio, mas tudo a ver, né? Só que é um ponto bem delicado que nós vamos passar aí nos próximos 2 anos, porque o Nó do Sul está em Sagitário, Verdade. né? Então, exatamente esse o ponto. O quanto que a gente está finalizando um ciclo da era de peixes, de todas essas influências do cristianismo, né? O quanto que a gente está deixando cair, desmistificando a vítima, o pecado, né? A punição, o sacrifício, o amor em sacrifício, né? O quanto que a minha doação ela é uma caridade disfarçada, é uma avareza, né? Um amor Sim, barganhado, é uma mendicância, é uma codependência disfarçada de doação que não é genuína, que não é a expressão do amor no que não é uma moeda de troca, é a lei das constelações sistêmicas de dar e receber em harmonia. De novo a gente vem aqui, né? Então, que pazes a gente precisa fazer com a primeira lei das constelações, que é a lei da ordem, com a origem da vida. Para a dança do dar e receber estar em equilíbrio e harmonia, a gente tem nosso senso de pertencimento, né? E eu acho que esse lugar da fé vai mexer muito para a gente aí nos próximos 6 meses e 2 anos com o nó do Sul em Sagitário, dos dogmas, verdades absolutas caindo, né, sim. Júlio? E ao mesmo tempo, E acho que se é isso. transformando também, né? Porque a gente tem Júpiter entrando em Aquário junto com Saturno em 2021, né? E Júpiter rege tudo isso.
Então, o quanto isso vai ser justamente quebrado, né? Rompido ali, mudado mesmo, né? Discutido, debatido, enfim, né? Para, Uhum. inclusive, tornar isso mais, a meu ver, assim, ser mais inclusivo, né? Porque existe muito, Uhum. inclusive, uma disputa, né? Religião causou, ainda causa muitas guerras, muitos conflitos, muitas brigas, né? Muitas ah, situações que, no fundo, Competições, né? competições, né? Situações que, no fundo, vão contra aquilo que pregam e são desumanos, né? Então, ah, é, e assim, né? Religião é uma coisa que foi criada, desenvolvida por seres humanos. Então, não tem como não haver a humanidade dentro disso, né? E a humanidade corresponde em luz e sombra, né? Não tem jeito, né? Então, ter essa consciência tem seu papel muito bonito, lógico, né? De trazer ali uma consciência, caminhar ali para essa luz, para essas questões, né? Do amor, da doação, do coletivo, mas tem humanos ali por trás também que tem a sua sombra, tem o seu lado oculto, e isso precisa ser visto e respeitado também. Que é o que a gente falou antes na primeira live, né? Não, total. Gente, tem alguém aí que assistiu Dark? A gente tá falando a série inteira. Júlio vai sair e vai assistir Dark, que fala exatamente disso, né? A origem da vida do jeito que a gente conhece, influenciada por essas crenças religiosas de bem ou mal, certo ou errado, juízos de valor moral, ética, princípios, mas que estão deturpados, né? Que estão cheios de hipocrisia. O nó do swing Sagitário vai mostrar muito isso, né, Júlia, em todos nós. Que ninguém é dono da razão, ninguém é senhor da verdade, que nós somos humanos. E esse, muito bonito que você falou, você usou duas palavras incríveis. A inclusão e que por trás de tudo isso que é bonito na teoria tem a humanidade, né? Isso é a era de Aquário. Isso é a era de Aquário. E a gente tem Inclusão aí e Júpiter e humanidade. Saturno, né, entrando em Aquário, acho que para estampar tudo isso, né, a importância disso aí para a gente, né, nesse próximo ano, nos próximos anos por aqui também. Mas a gente não pode esquecer que Urano está em Touro, que vai quadrar toda essa galera aí, né? E Marte, quando chegar em Touro, na grande conjunção ali com Urano, vai estar nessa quadratura junto. Então, assim, talvez toda essa, né, essa discussão venha justamente com os processos conflituosos por aqui, né, de disputa, de trazer ali à tona, primeiro, o pior da humanidade, digamos assim, né, para a gente falar, opa, tem alguma coisa errada nesse caminho aí, vamos rever esse processo, vamos seguir numa direção diferente, né, vamos trabalhar ali de uma outra forma. Júlio, quando a gente mencionou na primeira parte da live sobre o Marte em Ares, que foi onde a gente parou, eu senti de te convidar para uma próxima live para a gente fazer só sobre Marte em Ares. Mas já que a gente está aqui, não que isso não possa acontecer lá na frente também, vamos falar de Marte em Ares, então, Júlio, que você falou, né? E a gente sabe que vai ficar aí até janeiro de 2021. Vamos falar desse Marte em Ares, então. Nossa, menina, por onde a gente começa? Me dá um impulso assim, vai. Tá, eu Porque, né, vou te dar. ele fica Uhum, retrógrado em setembro, certo? Antes de ele uhum. ficar retrógrado, forma a quadratura com toda a galera ali que está em Capricórnio. Aí ele fica retrógrado, volta a quadrar aquela galera. 2 meses a retrogradação, então vai de setembro até novembro. E depois direto, vai quadrar ali de novo com Plutão. E depois entrando em Touro, os planetas que estão entrando em Aquário, né? Então, ou seja, tem muita coisa aí para rolar no segundo semestre. Só que a gente não pode esquecer que Marte em Áries é o que é o guerreiro, né? É o cara que fala ali, não, vamos agir, vamos fazer acontecer, né? Então acho que E, isso e também ele, é o que está e em ele, pauta. e ele tá do lado de Quiron e Lilith, né? Nossa, verdade, tem Quirón e Lilith ainda na história, né? Então assim, enquanto tem, ai, dá até preguiça, né? Mas não pode ter preguiça com Marte em Áries, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Marte em Ares do lado de Quiron e Lilith até 2021.
fazendo retrogradação, quadrando a galera de Capricórnio, depois em Touro, quadrando a galera de Urano. Eu sinto, Júlio, vou dar um input aqui para você desenvolver, que é realmente, como eu disse anteriormente, um basta do universo, assim, meu filho, você veio aqui para quê? Você tá sendo você? Você tá manifestando o seu eu? Você tá manifestando a sua autenticidade? Porque o grande mal que a gente viveu até hoje de perpetuação de sofrimento na humanidade apegado é a falta de espaço nas relações para sermos nós mesmos, né? E fazermos as nossas escolhas coerentes, sem contradição com os nossos desejos, quereres, prazeres, né? Quantos não foram os homens que ficaram com mulheres não podendo expressar o seu desejo e sua expressão sexual porque homem tinha que casar? Quantas não foram as mulheres que deixaram de ter a sua voz, o seu prazer, porque tinha que o seu corpo estar a serviço do homem o tempo inteiro? Enfim, falei coisas bem assim, mais macro, né, e do Capricórnio, do patriarcado que a gente está vivendo, mas é o que acontece no âmbito pessoal. Então, enquanto a gente não pode ser quem a gente é, a gente vai atrair fake relationships, né? A gente vai atrair esses padrões de mentira. E eu acho que a gente está indo para um lugar da humanidade que não tem mais espaço. Sim. Né? É o que eu falei antes da questão da inclusão. Né? Então, assim, eu comentei isso num post meu também, acho que foi o de Júpiter e Plutão, né? De um mundo em que não existe igualdade, não existe justiça. Né? Isso na verdade, para quem tem privilégios. Né? Eu talvez um pouco mais que você pelo fato de eu ser homem, né? Sou homem branco. Lógico, eu sou homossexual, então aí já entro numa outra categoria por aqui também, né? Então, assim, existem essa questão de privilégios, de hierarquia ainda. Quando a gente está falando de aquário, né? Assim, é uma coisa mais... né? Não tem tanto essa hierarquia, é uma coisa mais unida, mais ali né? De respeitar essas diferenças, né? E de dar voz para todos. E a gente sabe que isso não existe ainda hoje, né? A gente já evoluiu muito, certamente. Acho que já houve assim um grande progresso, uma grande evolução, mas ainda tem muito chão aí pela frente. E cada vez mais com eu acho que até a própria evolução, né, tecnológica tem permitido tudo isso, as pessoas têm ganhado voz, né? Tem ali visto um potencial para realmente expressar o que sente. E esses assuntos vão vir cada vez mais à tona, né? Então, a gente viu aí há pouco tempo o movimento, Black né? As Lives vidas pretas Matter. importam, exatamente. Né? A gente tem um movimento aí trans também muito forte acontecendo, né? Então, assim, e outras coisas que vão surgindo, e quando a gente pensa Feminismo. feminismo, né? E até quando a gente pensa na própria bandeira LGBTQA, a mais, né? Eu vou colocar dessa A forma, mais. a mais, cada hora surge um grupo, né? Que quer o seu lugar, quer o seu respeito, né? E assim, são pessoas que lutam, né? Diariamente lutam. Quando a gente fala de um Martin Ares, né? Justamente essas lutas, né? E o Martin Ares ali no eclipse, né? Na casa 11 e tudo mais, né? Essa luta de classes por aqui, né? Então, assim, cara, eu também tenho o meu papel, eu também tenho a minha voz. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou tal pessoa. Eu preciso lutar por isso, né? Eu gosto disso, cara. Eu tenho que lutar por isso, né? Eu tenho que dar voz a isso, né? E isso sou o eu verdadeiro, o eu livre de crenças, o eu livre de dogmas, o eu livre de coisas do passado que me moldaram de certa forma. Não posso desrespeitar ou desonrar isso, né? Mas eu sou eu sou além disso, eu sou mais que isso também. Reconhecer isso e lutar por isso, né? E construir aí um futuro diferente para você e para aquela classe também, né? Exatamente. Perfeito, Júlio. E esse dar a voz, né?
constitui a gente ocupar o nosso lugar no mundo, ou seja, o nosso senso de pertencimento. E aí, se a gente encontra a nossa voz e o nosso senso de pertencimento, a gente cessa as carências e vazios e codependências que a gente leva nas relações, porque a gente está inteiro, a gente sabe quem a gente é, quem sou eu na fila do pão, né? Então, o Quirón e a Lilith em Áries, você vê que é o Marte e Lilith, é um encontro de sagrado masculino e feminino, guerreiros que se juntam, né, para ir na direção. Agora, aí é que tá, eu tô lutando pelo quê? Esse eu que eu tô na fila do pão é um eu ou é um eu idealizado? É uma máscara? É um eu tô lutando por algo que eu defendo com unhas e dentes como uma verdade absoluta, mas ela não é necessariamente a do outro, e ela não às vezes é a minha, eu estou enganado, estou em auto-engano ou autonegação, né? E tudo isso tem a ver com um novo eixo nodal, que é o nó do norte em Gêmeos, que você muito bem colocou na outra live, do lado do Sol e Mercúrio, que é a voz também retrógrado em Câncer, né? E o nó do sul em Sagitário, que o Júpiter está retrógrado em Caprica. Ou seja, ainda tem um período de revisão junto com Marte em Áries até janeiro de 2021, para a gente realmente saber, opa, mas esse eu que eu me tornei, que eu me construí, ele está alicerçado em qual estrutura? Né? Peraí, eu tô sendo um eu de forma reativa, para atacar, para me rebelar, que tem sua serventia também, mas o quanto que isso é cansativo, eu tô cansada de lutar, eu não preciso mais provar para o mundo que eu sou alguém. Não preciso mais provar. Entende? Ou rever sua própria luta, o seu próprio aquilo que você luta, na verdade, né? Eu penso que esses eclipses, né, eles trouxeram aí muita consciência dessa questão passado e futuro. Então, assim, a partir do momento que eu já sinto que tem ali alguma coisa mexendo em mim, que, pô, eu quero ir atrás, eu quero conquistar, eu quero materializar isso na minha vida. Beleza, vou lá, Marte em Áries, né, vou atrás, vou fazer, guerreiro, vai lá, força. Aí chega esse momento que tá retrógrado. Putz, será que eu quero mesmo? Né? Será que é assim que eu tenho que conduzir? Né? Talvez, será que eu não estou exagerando no processo? Aí entra os limites de Saturno, entendeu? Assim, do tipo, olha, talvez você está indo com muita, né? Seja oposto, está indo com muita força e vai romper essa barragem aqui, o negócio vai estourar. Né? Então, reveja a sua condução nesse processo para que você realmente refine, né, e proporcione uma mudança real e não pautada, de novo, em carências, em coisas ali passadas. Reatividades infantis, imaturas, Exato. né? Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, na hora que eu quero, com a impulsividade de Áries, né? Com a passionalidade. Então, saber dosar esse fogo, né? Porque é isso, o fogo é a energia de vida primordial, mas o fogo queima, Sim. né? Fogo também põe limites. E pensar no que a gente falou antes, na questão da cocriação, de que somos co-criadores o tempo inteiro, né, na live anterior, e também no ponto de que tá entrando aí mais uma energia de aquário, né, de Urano, do coletivo e tudo mais. Você tem a sua verdade, que não necessariamente vai corresponder à verdade do outro. Vai entrar muito em choque, provavelmente, né? Eu vejo esse Marte com essa Lilith muito isso também, né? Lilith tinha ali a sua verdade, a sua manifestação, e aquilo não era aceito, aquilo era visto como algo demoníaco, inclusive, né? Porque ela, enfim, teve ali a coragem de ser quem era, né? De atender a sua essência, né? Então, esse choque vai existir. Né? Mas até que ponto esse choque é, de novo, saudável ou vale tudo para eu manifestar a minha verdade por aqui? Né? Inclusive, apelar para comportamentos violentos mesmo, para comportamentos ali inconsequentes, coisas assim. Lembrando que a violência não necessariamente é Física. atacar Exato. verbalmente ou fisicamente. Uma violência pode ser um distanciamento, uma frieza, né, um congelamento emocional. A violência ela pode ser sutil,
que a gente vê muito nos relacionamentos abusivos, né? A violência, ela pode ser, é o ato de não dar, manipular e não dar aquilo que o outro precisa receber de mim também, né? E eu fiquei pensando aqui, Júlio, que a Lilith, em Áries, nesse lugar que você falou por último agora, de essa coragem de ser quem eu sou, mas do lado do Quiron, que é um puta medo de ser quem eu sou, né? Tipo, mano, vou ter que Do ponto pular de dessa vista, cachoeira. do ponto de vista kármico, né, ambos são uma ferida ali muito profunda, muito, né, traumática ali de certa forma, né? E quando vem aquele mate, eu sempre falo, é o fulaninho que vem provocar a gente, assim, sabe? Então, né, é aquilo que vai nos levar a alguma ação dentro do arquétipo que ele está ali inserido. E Marte em Áries é mais reativo, é mais impulsivo mesmo, né? Então, às vezes, é aquela situação ou pessoa, enfim, que vai tocar justamente na ferida, que vai tocar ali justamente no trauma, entendeu? E aí, você pode ser reativo, né? Mas uma reação que pode ali proporcionar uma cura ou uma outra reação que vai simplesmente reafirmar esse Perpetuar a trauma. guerra, né? Porque, no fundo, para um Áries, é assim, é a lei do mais forte por aqui, né? Quem tem ali mais força, mais poder bélico é o que vai ganhar. Então, tomar cuidado para essa reação não ser justamente mal pensada, mal direcionada, para não gerar uma outra reação. Aí a gente pega todas as consequências capricornianas, saturninas e por aí, né? Mais fortes e virar, de novo, fatos históricos que nós já vimos. E Aí, situações Júlio, históricas você. que já vivemos, né? E aí eu acho que agora a gente tem outra faca e queijo na mão, com o nó do norte em Gêmeos, que você falou a palavra clássica, chave aí de Marte, que é força, né? E aí talvez a saída alternativa de conflitos, para a gente não perpetuar mais do mesmo, é a nossa vulnerabilidade, né? É a gente estabelecer diálogo que gera empatia. Quando a gente diz para o outro, a gente dá a cara a tapa e fala, cara, isso aí que você fez, eu tenho minha parcela de responsabilidade de ter deixado você fazer isso comigo, mas deixa eu te falar, doeu, cara. Ou machucou, né? Me feriu. E é claro que a gente sabe capricornianamente que cada um faz o que pode e quer com a sua parte que te cabe. Mas eu acho que o pulo do gato aí nessa questão vai ser desenvolver uma comunicação não violenta, né, para conseguir gerar conexão com o agressor, né, para dissipar essas relações de vítima e agressor, né, Sim, nesse está jogo de disposto a acusações. criar esse diálogo, essa ponte, essa troca, né? E sair um pouco do nodo sul em Sagitário, que é muito apoiado nas suas crenças, nos seus dogmas, na sua verdade, né? Se a gente está caminhando para um cenário mais coletivo aqui de Aquário, né? Não tem só você ali na jogada, né? É tirar um pouco aí também dessas armadilhas do ego por aqui, né? E trabalhar essa questão justamente do diálogo, da troca, da compreensão das coisas, de um universo que é totalmente diferente do seu e existe, né? E assim, é real, tá ali, né? Então, isso também precisa ser inserido, isso precisa ser incluso, isso precisa ser escutado, respeitado, né? Entendido, compreendido. Então, eu vejo muito nessa forma aí, algo que já está meio que se desenrolando, né? Acho que desde que houve essa mudança do eixo nodal, a gente vê esse assunto aí se desenvolvendo, né? Mas esses planetas, os sociais, né? Em Capricórnio, quando entrar em Aquário aí, isso também vai ficar bastante em pauta, que é o assunto do momento, digamos assim, em escala global, a meu ver. E aí eu acho que também é ressignificar essa comunicação interna, né, Júlio? Então, e não necessariamente você comunicar para o outro o quanto isso te feriu, que significa que você precise se submeter e se subordinar a essa
situação novamente, que aí entram de novo os limites capricas, né? Olha, pelo menos eu estou te comunicando isso, mas a minha decisão tem que balizar para ver se a decisão mais benéfica é continuar nessa relação ou se esse padrão consegue ser é, modificado, transformado, né? Sim, e diferir o porquê, né? Que crenças estão aí por trás, né? O que você carrega ou o que você acredita que modam muito ali esse ego a ponto de ele se sentir ferido em tal situação, né? Então, acho que esse é um ponto também de compreensão, de entendimento das coisas para chegar ali não digo assim, num equilíbrio, mas você saber, né, discernir o que, se aquilo realmente faz parte do seu caminho, do seu processo, né, e tomar uma decisão, em relação a isso. Uhum. Certo. Aliás, olha, eu vou aproveitar, Verônica, gratidão. Vai ficar lá, salva a live, viu, gente? Muitas pessoas perguntaram aqui. Salva a live, vai estar salva aqui no canal, quer dizer, no Instagram, e aí eu subo no canal da Bellatrix também e eu posso encaminhar, Júlio, por e-mail para você, tá? Se Obrigado. você quiser. E aí, gente, quem quiser fazer perguntas, pode fazer também, tá? Vamos aproveitar, né, Júlio? Estamos aqui, Já estamos estamos na aqui. chuva, Exato. vamos se molhar. Júlio, diz aí, você quer trazer um tema? Senão eu puxo aqui. Ah, pode puxar, porque agora, domingo, 9h28, tá difícil. Olha, vamos pegar então, meus olhos bateram aqui no mapinha da lua cheia no nó do sul. Em Sagitário, ele tá assim, ó, ele tá da casa 8 para casa 9. É muito interessante, né? Porque o nó do norte em Gêmeos ficou próximo a Mercúrio e Sol, e o nó do sul ficou próximo à Lua, claro, né? Uma É o lua que cheia, configura eclipse, oposição. exato. Mas faz muito link com essa sua última fala, né? Dessa lua, então, essas crenças e verdades, né, que a gente traz lá de Sim. trás e que influenciam no nosso presente, que não estão deixando a gente livre, porque a lua está na casa 9, mas o Sim. nó do sul está na casa 8, E a gente né? tem um contexto tão Então, diferente, né, assim, de vida, dessa pandemia, dos resultados que isso também causou no contexto social, que tipo, cara, a vida não tá como era antes mesmo, né? Foram afloradas ali questões, coisas, e assim, o que que a gente aprendeu com isso, né? Ou a gente ainda está apoiado em crenças, valores passados, né? Ideias ali, sentimentos enfim, herdados, desenvolvidos, criados, etc. E eles não têm a sua forma de expressão por aqui nesse novo cenário, né? Então, é o abraçar um pouco o mamão com açúcar ao invés da Nutella ali, né? Ter ali uma capacidade de experimentar também as coisas de uma forma diferente ou ser criativo também nesse processo todo, né? Para dar se razão reinventar, ou né? liberar o caminho, se reinventar aí, de fato. Júlio, a gente recebeu uma pergunta da Paula Shank. Para quem tem nó do norte em Gêmeos, fica mais forte tudo isso? Você quer responder? Depende do grau, tá? Porque agora está no final de Gêmeos, então assim, o nó do norte ele só é estimulado quando tem algum planeta ali passando, né, perto dele, por cima dele ali em trânsito. Então, vai depender muito do grau, Paulo. Assim, não tem como avaliar se vai ficar mais forte. De Mas uma forma ou de outra, é uma revolução nodal que ela está tendo, né? exato, né? Ela está aí no ciclo de evolução nodal. O que é muito bom, porque tá falando aqui do nó do norte, né? Então, assim, que é para onde a gente tem que caminhar aqui de fato, né? Então, qualquer ponto que estimule ali esse nodo dela, eu acho que é muito interessante de fato, né? Aí tem que ver o mapa como um todo também, né? A gente não sabe se tem aí algo que está formando quadratura com esses nodos, por exemplo, né? Então tem todo aí um processo a ser visto para ver o quanto isso
realmente é forte e fluente. Além de ser forte, é também fluente. Com certeza é um momento de colheita, mas quem planta banana não colhe manga. Então tem que ver o que você plantou para chegar agora, né, na revolução do Nó do Norte. E pode ser até que situações do passado voltem, né, para isso. Doutora Ana Cândida Muniz. E para quem tem Vênus em Câncer e Lua em Capricórnio, estamos sofrendo mais? Agora a gente abriu aí, hein? Abrimos, hein, Abriu a Júlio? Vai porteira da vir... sofrência. Toca aí. Como é que chama aquela artista sertaneja, gente? Como é que chama? Esqueci o nome dela. Mas, enfim. A pessoa tem, ela tem Vênus em Câncer e Lua em Capricórnio. Lua em Estamos sofrendo Capricórnio. mais? Não necessariamente, né? Assim, o câncer está sendo estimulado, né? A Vênus em Câncer está sendo estimulada ali por o Sol, Mercúrio. Vênus vai entrar em Câncer, né? Logo mais também, mês que vem, né? Então, essa Vênus está ali sendo estimulada. Eu não sei se está oposta, né, a Vênus com a Lua no mapa dela, né? Mas uma Lua em Capricórnio, né, geralmente tem aquela postura, né, mais controlada, mais séria, né, mais preparada ali. São energias que são opostas aqui de fato, né? Então isso já em si é um sofrimento, entre aspas, realmente, né? Porque o que eu sinto não é necessariamente o que eu quero expressar, o que, né, ali é o meu afeto e tudo mais. E isso, nesses trânsitos, sim, acaba sendo estimulado. E aí vai depender, a meu ver, né, do grau que você tem tudo isso para que esses estímulos aí de fato aconteçam. Bia, o que você acha a respeito? Dessa pergunta? Isso. Olha, eu concordo exatamente com você. Eu não acho que tem sofrer mais, sofrer menos. Mas eu acredito que por esse posicionamento, essa influência, né? Claro que a gente tem que olhar o seu mapa como um todo, porque a gente está falando de um fragmento que a gente, por cima, a gente nem viu, né? Mas tem a influência do Sol, Mercúrio na sua Vênus, na Vênus em Câncer, então tem uma revisão aí na expressão, na forma de comunicar o seu sentir, que que está se contrapondo a uma necessidade ou ponderar e ser mais comedida na sua expressão emocional por um outro lado, ou esse Mercúrio e o Sol retrógrado em Câncer em cima da sua Vênus falando, minha filha, se você não comunicar o outro que quer que seja o mundo do que você sente, ninguém vai saber. Então você precisa abrir a represa para a água fluir, né? Senão nada vai frutificar. Então, enfim, são muitas possibilidades, né? A gente teria que não só ver seu mapa, como conversar com você. Sim. Saber da sua história, né? Enfim. Olha que legal, essa pergunta é legal. Cacau, vocês poderiam falar um pouco sobre Lilith nessa proximidade com Quiron, que foi falado? Bom, a gente já falou bastante, né? Sim, falamos. Mas a gente pode continuar nesse caminho aí, né? Cacau, se você quiser trazer, porque a gente já falou sobre isso, mas se você quiser trazer um ponto específico, ajuda a gente. Se não, que eu não sei, você quer agregar aí, Júlio? Eu acho que com a proximidade de Marte, eu não lembro aqui, que eu não estou com um mapa aqui. Você está com o mapa aí, Bia, para ver onde é que Marte chega? Ou se já chegou? Não chegou ainda, né? Porque Marte está bem no comecinho. Não chegou ainda. De Áries. Porque com a proximidade de Marte, aí que vai ficar interessante a coisa toda, né? Porque daí sim que... Aí sim que estimula... Aí, desculpa, Júlio, aí é fogo no parquinho e no cabaré. Nossa, exato. Né? Tem gente que gosta.
Então, aí que estimula, né, justamente essas feridas, mas lembra que Kiron é o curador ferido, né? Então, assim, Kiron também está sempre em busca da cura, né? E interessante esse ponto de vista, pensando que, pô, essa ferida talvez me incomode a um ponto em que eu precise fazer alguma coisa para, né, proporcionar um conforto. Porque Enfrentar. enfrentar, exato, porque Kiron nunca encontra a sua ferida, a sua cura no mito, né? Mas ele tem capacidade de curar muitas pessoas por aqui, né? Então, às vezes, é reconhecer ali essa sua ferida e, através dessa, até mesmo assim, empatia ou ação em prol de enfrentar aquela ferida, você também contribuir muito aqui para o seu caminho, ajudar muita gente, construir ali alguma coisa bacana, porque, né, aquela questão que está incomodando, você está fazendo alguma coisa com ela. Né? E Lilith, a mesma coisa, você tendo contato com seus impulsos, né? Aquela coisa mais, né, visceral, digamos assim, Selvagem. sua, selvagem, né, mas tomar um certo cuidado, né, porque eu sempre, eu vejo assim, Lilith também como um ponto, a gente não pode esquecer no mito que Lilith é um demônio, né, então é um ponto ali também de autossabotagem no mapa, né, então assim, se você se deixa cair pelas tentações da serpente, né, em consumir a maçã, você cai do paraíso, entendeu? Então é esse ponto de cuidado, assim, porque Marte em Áries também, a libido é muito forte por aqui, né? E aí não sucumbir ali essas questões da libido, mas também não aprisionar, Controlar. não É. controlar, né? A ponto de você ficar ali doente, ansioso, nervoso, agitado, todas essas questões aí por trás. Você sabe que agora, com a sua fala, antes da gente ler a próxima pergunta, Júlio, me veio o que eu já ia trazer antes, numa outra fala sua, que você comentou do arcano da carruagem, né, do carro. E quando a gente começou a falar do Martin Ares, me veio muito o arcano diabo, o diabo e a força. Eu sinto que esse Martin Ares e a sua retrogradação vai vir muito o diabo e a força, que é: somos dominados pelos nossos instintos ou dominamos eles, né? Então, e é uma dança, na verdade. Há momentos em que a gente precisa dominar os nossos impulsos, que é tipo a criança interna: eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate antes do almoço. E o nosso adulto interno fala: tá, você até pode ter o seu chocolate, mas na hora certa. A hora certa não é antes do almoço, né? E ao mesmo tempo não enrijecer, tipo, você nunca vai ter chocolate, né? Então é ter o chocolate, é desfrutar do chocolate, mas não queimar a largada e nem deixar de fazer por medo, né? Eu associo muito esse trânsito também com, já que a gente está falando aqui de uma lua cheia Caprica com o eclipse da vida, a gente falou bastante vida, origem, né? Exatamente isso, a origem da vida. Então, muitos de nós estamos nesse momento, com o final dos eclipses Câncer Caprica, ressignificando a origem da nossa vida, da concepção da história, como a gente falou na live 1. Como nós fomos concebidos? Né? Em algum nível, em algum lugar, por sermos humanos, havia uma violência no ato. Fato. No ato de concepção do nosso papai com a nossa mamãe, em algum nível e dimensão, em todos nós houve uma perpetuação de violência, seja ela física, mental, emocional, em algum lugar. Mas também teve amor incondicional. E é exatamente esse lugar que a gente está ressignificando, né? Então, será que essa vida que a gente vai entrar muito em contato nos próximos 6 meses, que pode ser o renascimento de nós mesmos como abertura para conceber filhos biológicos, projetos, ideias, sonhos, como que isso vai vir e vai acontecer? Né, com uma carga ancestral de violência em que a gente não pode
ser a gente mesmo e reproduzir essa vida de um lugar tântrico, né? Um lugar relaxado, um lugar de gozo, de prazer positivamente orientado, elevado, ou a gente vai perpetuar essa consciência rebaixada, né? E perpetuar a violência. Então, os projetos que eu estou fazendo, eles têm energia, impulso fogo ariano de paixão, de tesão, de alegria e felicidade, é tipo, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, é isso. Como muitos dos filhos nasceram, né? Filhos acidentais, ou filhos tipo, eu fiquei pra titia, então vou fazer um filho. Ou tipo, eu casei, eu tenho que ter um filho, seja para o homem, para a mulher, entende? Que volta a gente no ponto do Marte, Quiron, Lilith em Ares, que estamos podendo ser nós mesmos na manifestação, concepção, gestação e dar à luz a nós mesmos, nossos projetos, sonhos, filhos e relações, certo? Porque aí a gente vai estar ressignificando a vida, né? Que é a origem, a fonte de tudo. E aí acho que a gente entra numa discussão também mais profunda, né? E aí que eu trago uma provocação da questão coletiva e social de privilégios, né? Porque assim, tem gente que tem privilégio de escolher um caminho diferente. É lógico que todo mundo pode escolher, mas fala isso para quem tem, né, passando necessidade ali na periferia com 5 filhos para criar. Não é assim Não tão fácil tem. essa realidade. Então, assim, o quanto isso é injusto, né, desumano, desigual e é ainda alimentado, fomentado, porque não é visto isso do olhar do outro, né? Existe muito individualismo aí por trás também, que é uma energia ariana, né? E lógico, vamos conquistar aqui o nosso, primeiro vamos estar bem e tal e tudo mais, né? Mas assim, o mundo está pedindo uma atenção maior para o coletivo também, né? O universo, sim, está pedindo uma atenção maior para o coletivo, para questões sociais. Senão fica... É isso, você repete a mesma história, né? Do ponto de vista coletivo por aqui também. E a gente, como está indo para Aquário, acho que tem essa responsabilidade com o coletivo de uma forma muito forte, né? A partir de 2021 primeiro, né? Eu acho que 2020 tem o seu papel importante. Diga. E o quanto que essas pessoas, né, Júlio, dessas classes ou situações, lugares não privilegiados, aí que vem a raiva mesmo, né? Exato. Porque exatamente. aí vem, tipo, como assim? Mas Exatamente. por que E aí eu você não? culpa, né, ali a manifestação de violência, do tipo, vou lá e quebro tudo mesmo, né? Assim, tem como culpar isso, né? Aí a gente entra num ponto bem delicado aqui, socialmente falando, né? Assim, como aborda essa questão? E aí eu acho que entra o ponto dos gêmeos, né, do nó do norte, que é o diálogo, a discussão, a compreensão das coisas, né? O enxergar o outro lado da situação, não ver só o seu lado, né? Então acho que isso também é importante. Olha, a Cacau disse Quiron em touro e Lilith em peixes. Tenho sentido muita necessidade de me reconectar com o meu feminino e integrar ancestrais. Bom, Cacau querida, my darling, independente de você ter Quiron em touro e Lilith em peixes, essa sua necessidade, meu bem, é de todos, né? É o A gente momento de está até com uma câncer. lua. E a lua cheia em Caprica, o eixo Câncer Caprica, então reconectar o feminino, integrar ancestrais é o trabalho, é a lição de casa da humanidade no momento, né? Exatamente. A Lara escreve, ressignifiquei muita coisa nos últimos meses e com isso veio uma vontade louca de me mudar de São Paulo, com uma urgência inexplicável. O momento pede uma segurada na impulsividade ou vai que é tua, minha filha. Olha, Lari, a gente precisa conversar contigo e ver seu mapa. Não tem Para ver como seu dar. mapa, Seria, exatamente. seria altamente incoerente, imprudente, antiético e negligente da nossa parte dar qualquer tipo de resposta ou orientação que seria superficial e acredito que não condiz com nossa prática, né, Júlio? Exatamente.
O que que a Cacau falou? Bia Dória? E sua fala essa semana eu Bia não Dória. vi. Ah, que foi a fala O que que aconteceu? da mulher do Dória, em que ela disse que as pessoas que estão na rua, gente, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu lembro mais ou menos assim, que não é para você alimentar ali, né, as pessoas que estão na rua, porque é como se elas gostassem de ficar na rua e por isso elas se beneficiam Ah, desse ah. ato humano de ajudar quem está na rua, entendeu? Foi uma fala bem O que feliz, dizer? bem exato, né? Então, é mais aquele. Enfim, não tem nem o que dizer. Vou, Não vou, tenho o que dizer. vou me calar, porque foi muito infeliz. No mínimo, eu diria que não foi infeliz, eu diria que foi desumano e irresponsável, né? Mas, enfim. Eu acho que o que a gente pode destrinchar aqui, Júlio, independente da nossa opinião pessoal, esse comentário que eu nem estava sabendo, nem vi, é um reflexo, né, de todo esse trânsito caprica, aquariano, uraniano, mexendo nas estruturas e nos valores da sociedade, né? Então é isso. Todo o preconceito velado e não velado, toda a desigualdade, disparidade em todos os níveis, que por muitos séculos e milênios foi perpetuado com normalização e banalização, a gente está chegando num ponto que não dá mais, né? Que a gente não tem mais tolerância e a gente não tem mais estômago não Para sei essas nem o que dizer, né, situações. Sim, Júlio? É. exatamente. Né? Por isso a gente vai ver também, né, Júlio, com essas configurações todas, a gente vai ver muita manifestação popular. Quando Saturno e o Júpiter entrarem em Aquário também, vai Nossa, ser bem total. Ali forte. acho que o primeiro trimestre, né, de 2021, que tem isso, tem o Marte ali em Touro, estimulando também tudo isso, junto com Urano ainda, né? Então, acho que vai ter aí também grandes revoluções nesse momento. Tomara que role. Bom, eu não sei, não vou dizer isso, não. Eu ia dizer tomara que role um impeachment, mas eu não acho que o impeachment vai ser a solução, Eu até tomara que porque. role sim, assim, de verdade. Mas é mais um desejo pessoal, Mas se o entendeu? impeachment acontecer, Júlio, quem assume o militarismo, né? Não que ele já não esteja acontecendo, mas é outorgar o poder, já que a gente está falando de Capricórnio, nas mãos, né, de um militarismo Sim. direto. Nesse momento é indireto, direto, né? Pedra Violeta disse o que dizer da realidade que estamos vivendo com essa pandemia? O que o eclipse nos ensina neste aspecto? Boa pergunta, obrigada. Quer falar aí, Júlio? Eu acho que a gente já comentou bastante disso, inclusive, né? Pensando no cenário de pandemia que a gente está vivendo aqui, o quanto é preciso entrar em contato com as questões íntimas, né? E fazer esse balanço entre passado e futuro, né? Onde eu quero seguir, o que eu quero conquistar, o que eu quero de fato. Será que nesse cenário isso é possível, né? Isso não é possível. Por quê? Será que tem crenças aí por trás também? Estou preso a certas situações do passado, né? Então a gente trouxe bastante esse ponto aí durante a nossa live. Sim, eu vou complementar dizendo que, usando até as situações específicas dessa semana, né? O quanto o egoísmo ainda está presente, claramente, né? As pessoas aí nas suas casas há 3, 4 meses e as pessoas nos barzinhos do Leblon, enfim, fazendo festinha, aglomerações, saindo de casa sem necessidade, ou seja, é uma normalização da desconsideração e do descuido e da falta de consciência de coletivo, como se as pessoas ainda não tivessem entendido
que absolutamente o que eu penso, o que eu digo, o que eu sinto, o que eu vibro, o que eu faço, não diz respeito e tem um efeito único e exclusivamente sobre mim. Porque somos todos um, estamos todos conectados. Vem o Dark de novo, Júlio, assiste Dark. Então, né, o que eu escolho ou deixo de escolher, a minha ação e a minha omissão, tipo, né, nas eleições, quem eu estou elegendo, o que eu estou pensando, o que eu estou propagando, né, o que eu estou disseminando, seja energeticamente falando também, que envolve autorresponsabilidade, autocuidado pelo meu tempo, dinheiro, investimento, energia, né? Então, nada está separado. Isso é uma grande ilusão. Então, quanto mais a gente toma consciência, a gente vai ficando menos individualista, né? Não que a individualidade não seja importante. O Martin Ares, o Kiron, a Lilith estão falando. Para você existir nesse mundo, você precisa ser você precisa assumir a sua originalidade, a sua existência, o seu senso de pertencimento. Mas o seu senso de pertencimento não é isolado. Tem outras pessoas junto com você, né? Eu diria isso, né? Exatamente. A Maria falou, para que tá baixando a escorpiana aqui. A Cacau falou, Dark é Mara. Não, gente, terminando essa live eu vou voltar, eu vou lá. Pelo menos a temporada 2 eu termino hoje. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tá Temos mais... também, né? Tá acabando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Se não, deixa eu ver aqui. Ai, Júlio, vamos falar. Olha, a gente não falou desse ponto aqui no mapa da lua cheia, Vênus em Gêmeos. A gente não falou Eu dela. até lembrei quando a gente estava falando do ascendente em touro, porque a gente tem que ver, né, a Vênus em Gêmeos. A Vênus em Gêmeos, que é o ascendente em touro, e Libra na casa 6. Tá. A Vênus está em que casa? Tá na 2. Aham. Ou seja, né? Ascendente em touro, Urano em touro, angular quase. Vênus em Gêmeos na 2 e Libra na 6. Tem uma questão pra forte mim, de valores aí para mim. Valores, né? Do quanto a Vênus na 2 está muito forte ali, né? O ascendente em touro também fala isso, mas está com Urano, ou seja, tem uma quebra de valores aí também por trás. E essa Vênus em Gêmeos é aquilo, né? De você estar aberto a conhecer as coisas também, né? Eu vejo um pouco dessa forma, né? E o fato dela reger a 6, né? Os seus hábitos ali, a sua rotina, pô, será que isso também não vale deixar a coisa mais flexível, mais mutável, mais aberto, né? Olhar ali para outras, né? Considerar outros valores, ou mesmo rever também os próprios valores. A gente pode esquecer que tem Mercúrio retrógrado em Câncer aí na jogada junto com o Sol, né? Nessa conscientização das emoções, de tudo aquilo que você está sentindo nesse momento, enfim, de pandemia, o que pode construir com isso, o que tem ali que acelerar ou desacelerar nesse processo, né? O que realmente cabe a você fazer e o que você quer. Então, eu acho que entra um pouco nessa discussão, né, de valores, de fato, de desconstrução também aí de alguns valores e o inserir até novidades assim na sua rotina, né? Olhar, aprender coisas novas, coisas diferentes aí também. Você de alguma forma se alimentar com outras coisas, né? Com, enfim, né? A busca, isso também vai agregar muito conhecimento e compreensão desse momento pelo qual estamos passando. Olha, Júlio, eu vou aproveitar aqui. Primeiro a Paula pergunta, Vênus fica em Gêmeos até quando? 7 de agosto. Aí eu vou aproveitar para complementar minha resposta sua com esta moça que está nos assistindo que fala. O que poderia falar sobre aquariana, acho que é sobre aquário, para esse mês ou sobre ela especificamente? Então eu vou dar uma resposta que vai ser meio polêmica. Eu não estou falando em nome do Júlio, eu estou falando em meu próprio nome.
A gente acabou de falar sobre ressignificação de valor. Você que nos fez essa pergunta, será que você valoriza o nosso trabalho, meu e do Júlio? Né? Qual será o seu senso de valor para fazer uma pergunta dessa para a gente aqui? Claro que é um espaço, um canal aberto, mas a gente precisa ter senso, né? No mínimo um bom senso de discernimento. Por que a gente no meio dessa discussão toda que a gente está fazendo aqui, a gente pararia para dizer o que a gente pode falar sobre você, sobre Aquário para esse mês. A gente tem os lugares apropriados para falar isso, né? E eu particularmente estou dividindo aqui um desconforto que eu tenho sentido muito forte, né, com a desvalorização da atuação dos astrólogos, dos tarólogos, de nós todos que a gente passa anos estudando, e não é um estudo raso, nem fácil e nem barato, em termos de tempo, energia, disposição. E muito do nosso conteúdo já é doado, né? De graça, é uma doação que a gente faz, mas eu acho que tudo tem limite, sabe? Eu tô chegando nesse lugar de não aceitar esse tipo de pedido, né? Porque não condiz com a valorização. Esse tipo de resposta prescinde de um bom senso de agendar uma consulta com um profissional. Você não chega para um advogado no almoço ou na rua e fala: eu tô me separando. Me fala aí, o que eu tenho que fazer, hein? É litígio? Os bens vão ficar para quem, hein? Você não chega num lugar que tem um médico e fala: então deixa eu te falar, ser médico? Poxa, que legal. Olha, eu tô com um negócio aqui na Elegante, será que eu tomo, sei lá, cataflã? Não é assim, gente, por favor, né? Então, assim, no mínimo, isso é um sinal de valor e de respeito com os artistas, com os astrólogos, com os profissionais, com os seres humanos, né? Saibam, tenham consciência sobre as perguntas que vocês fazem, né? A gente está aqui, esse horário da noite, predispostos a agregar valor para a vida de vocês, e esse tipo de colocação não é bem-vinda, eu diria, tá? E aí eu termino a minha fala, Júlio, dizendo, você falou bastante de valor, né? E esse ascendente em Touro, Urano, Vênus em Gêmeos, casa 2, casa 6 em Libra, eu acho que é sinônimo dessa minha última fala, né? Então, eu acho, só complementando, né, falando bem rapidamente, porque o tempo está acabando, desvalorização é falta de conhecimento. Né? Então, eu acho que, assim, seja muito bem-vinda, né, a pessoa que fez essa pergunta para consumir nosso conteúdo e adquirir ali conhecimento, né, a respeito do que é uma astrologia séria, de fato, né, e passar a valorizar mais o trabalho aí do profissional. Júlio, você... eu fui a Ariana aqui, você foi você abrandou o fogo ariano, né? A Vanessa falou, acho que é por ignorância mesmo que as pessoas fazem isso. Um tema delicado, porque a gente coloca tanto conteúdo gratuito na internet, está tão banalizado, tanta gente falando coisas rasas e superficiais, e as pessoas estão se aproveitando desse lugar, né, de consumir sem dar o devido valor. E o valor pode vir ser tanto financeiramente quanto com agradecimento, algum outro tipo de conduta, né? Até mesmo uma consciência, uma noção, né? É histórico, é cultural, é mania de, inclusive, brasileiro, né? Então, assim, de novo, coisas enraizadas, crenças, valores que a gente tem aí que quebrar, tem que pôr limites, de fato, para que eles sejam transformados e quebrados. Olha o mapa do eclipse. É isso aí. Olha, então vamos terminar assim, porque o Instagram falou que agora a gente tem só 20 segundos.
Então, essa Vênus vem ressignificar valores, relações, nutrição, prazer, em estruturas pessoais e coletivas. Júlio, muito obrigada, Eu que gratidão, foi um agradeço. prazer. Adorei, volte mais vezes, vou te convidar para mais Pode me bate-papos, convidar. tá? E